Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou Davi e hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Esta é a lição de número 3 do terceiro trimestre do ano de 2023. Nós estamos estudando a lição que tem como um tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A nossa lição ela é dividida por alguns tópicos e nós vamos estar abordando cada uma delas. O texto áureo de nossa lição diz o seguinte, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática ainda vai nos dizer, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro evangelho bíblico, tornando-as meros militantes de causas sociais. Pois bem, meus amigos, o que seria então esta teoria progressista? O que é o ensino progressista? É um grupo de pessoas que surgiu no meados dos anos do século XIX, entre o século XVIII e XIX, e vem crescendo e tendo uma forte popularidade, inclusive entre os evangélicos. A sua pregação nada mais é que a inclusão das classes minoritárias, segundo eles mesmos, que são os negros, as pessoas que se relacionam entre si, pessoas que se relacionam entre os mesmos sexos. Eles buscam a legalização também das drogas, do aborto e do casamento, aonde nós chamamos de ideologia de gêneros, e assim foi conhecida por todo o Brasil. Este é o ensino. Eles também ainda acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada, pois a Bíblia foi escrita em momentos remotos, os quais eles denominam de tempos tribais. Então, não deve ser considerados para os momentos atuais. Fica aqui agora a seguinte questão. Qual é o papel da igreja no meio disto tudo? Tendo em vista que muitos dos irmãos hoje têm apoiado esta causa, ou pelo menos apoiado quem apoia ela. Bom, pode parecer controverso, mas essa é uma verdade a qual nós estamos vivendo no dia de hoje. A nossa lição vai tratar exatamente acerca destes assuntos e como nós podemos realmente combater esse tipo de ensinamento, como nos prevenir e como saber identificar, à luz da Bíblia, como nos comportar e como agir. Esse tipo de pessoas são aquelas que protestam no meio da rua, levantam bandeiras e gritam a favor da liberação das drogas, do casamento entre as pessoas do mesmo sexo e também do aborto. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. E o primeiro subtópico vai falar sobre a deterioração moral. Primeiro vamos falar acerca da descaracterização do cristianismo. O que significa características de um ser ou características de um grupo? É tudo aquilo que identifica aquela pessoa ou aquele indivíduo. Isso vai dizer, conforme as suas características, diz quem são eles. E qual é a característica de um cristão? A palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Então, a característica de um cristão deve ser a característica de Cristo, que vem da honestidade, santidade, amor e compaixão. E, acima de tudo, santidade e obediência a Deus. O homem que é um cristão de verdade, ele obedece às Escrituras Sagradas, porque ele acredita em Deus. Ele acredita que as Escrituras Sagradas têm um melhor caminho para cada um de nós. Já a deterioração moral significa tudo aquilo que é imoral. Mas o que é, então, moral? Moral é um grupo de conjuntos que determina, então, os costumes e a cultura
de um indivíduo ou também daquele grupo. Ou seja, para um determinado grupo é errado se prostituir, enquanto para outro é, no caso, moral, é correto, desde que a pessoa esteja ali realmente precisando, e então, para não fazer coisas piores, eles vão ali e se prostituem. A mesma coisa é na ala de bandidos, dependendo do local em que eles habitam, e eles vão crescendo naquilo, e aquilo se torna uma cultura e se torna um conjunto de valores para ele. Ou seja, o cara que mais rouba é o cara que tem a moral naquela área. E esses costumes ficam impregnados nas pessoas. Mas voltando para o cristianismo, qual é o costume? O nosso costume é voltado para os ensinamentos bíblicos. O que era pecado no passado continua sendo pecado no dia de hoje. E isso não se atualiza, porque o pecado não depende do cristão em dizer se é ou se não é. Quem determina o que é ou não pecado é Deus e não o homem. E isso está revelado através da Bíblia Sagrada. E Paulo fala que nos últimos dias nós teríamos dias difíceis acerca deste assunto, aonde a imoralidade, aonde a quebra dos costumes que são saudáveis para o povo de Deus iriam ser quebrados, iriam ser moldados. Inclusive, o próprio profeta Daniel fala que nos últimos dias as leis seriam mudadas, e é o que está acontecendo nos dias atuais. Acompanhe comigo o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Perceba que essa descrição de Paulo tem tudo a ver com o processo progressista. Quem está de parte e que vê, acha isso algo bonito, algo realmente, pô, ele está preocupado com a minoria, ele está preocupado com as pessoas que moram na periferia, com as cotas raciais para que os menos favorecidos alcancem chegar à universidade. O interessante é que eles não se preocupam em oferecer uma educação de qualidade para que estas pessoas não tenham necessidade de cota para entrar na universidade. Que eles tenham plena condições e capacidade de estudar, fazer uma prova e passar. Mas para quem está de parte, isso é algo realmente bonito, é algo que aparentemente é louvável, mas temos que ter cuidado, porque o pecado ele vem com a aparência de santidade, ele vem com a aparência de bonzinho, e então começa a corromper tudo. E as pessoas que estão de parte, que começam a ver este tipo de coisa, passa a criar uma moral, ou seja, um costume de que tudo isso é normal, de que tudo isso permanece. Por isso que Jesus nos disse o seguinte, veja só o que Jesus disse, ó, Mateus capítulo 24, verso de número 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Para que sejamos salvos, nós precisamos mantermos a santidade com Deus, a comunhão com a palavra do Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, a obediência. Não nos misturando com esse tipo de prática que aparentemente é algo saudável, algo bonito, porém nos leva para longe do Senhor. E nós não queremos isso, não é verdade? Temos ainda o segundo tópico que vai falar sobre a erosão da ortodoxia. O que é a erosão? Ou como é que podemos dizer? O desgaste, a dissolução da ortodoxia, da autoridade pastoral, da autoridade da igreja. Os progressistas, eles afirmam que não cabe ao pastor dizer quem é ou que não é cristão. E eu concordo.
plenamente com eles. Não cabe ao pastor dizer quem é ou quem não é. Jesus nos disse que nós conheceríamos a árvore pelos seus frutos. Então não precisa de um pastor ou de um líder para dizer quem é ou quem não é um evangélico. As suas obras e o seu testemunho é quem vai dizer quem você é. Não dependemos de alguém para dizer isso. Só dependemos da Bíblia Sagrada. E obedecemos e observar o que Jesus nos ensinou. Eles dizem que a imagem do pastor precisa ser atualizado, precisa ser moldado para os seus costumes, para o costume da atualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Os pastores foram instituídos por Deus, mas não para com que eles pregassem a sua própria vontade, as suas próprias doutrinas, os seus próprios desejos. Eles foram chamados por Deus, estabelecidos por Jesus, para levar a mensagem, para cuidar das ovelhas que é de Cristo. Foi para isso que Jesus levantou os apóstolos, os pastores, os líderes, os guias, os professores. Veja o que Paulo declara em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Perceba que o evangelho, ele é estabelecido por Cristo. O evangelho é de Cristo. A mensagem é a mensagem do Senhor Jesus. E ele mesmo estabeleceu quem deveria, então, trazer esta mensagem. Ele estabeleceu pessoas idôneas para ensinar a outras, e essas outras e outras e outras. Assim é a palavra do Senhor. Mas quando nós estamos diante de quem é os pastores que foram estabelecidos por Deus, agora a pergunta é: quem é a igreja? Nós já sabemos quem são os pastores. São aquelas pessoas que são levantadas por Deus para ensinar outras pessoas a como se chegar a Deus. É aquela pessoa que aconselha, é aquela pessoa que dá uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, que ensina os caminhos do céu. Até aí, tudo bem. Agora, quem são os cristãos? Qualquer pessoa é cristão? Nós já vimos que não é qualquer pessoa que é pastor. Tem que ser chamado e escolhido pelo próprio Jesus. E isso, quem dá as características de um verdadeiro pastor é a Bíblia Sagrada. Se não estiver dentro das características, então não é. E se não for, realmente tem degradado aí o ofício da ortodoxia. Então, vamos lá. Jesus, ele fala quem são os cristãos. Os cristãos são aqueles que se relacionam com Cristo, que obedecem ao Pai. E estes, Jesus considera-os como parte da sua família. Veja só o que Jesus, ele fala em Mateus 12:48. Porém ele, respondendo, disse ao que ele falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Você quer fazer parte da família de Jesus? Para fazer parte da família de Jesus, precisamos tão somente obedecer ao Pai Celestial. E para obedecer ao Pai, precisamos obedecer o Filho. E o Filho deixou tudo registrado para que pudéssemos segui-lo e alcançar a graça imerecedora. Temos aí agora o terceiro subtópico, que diz assim sobre a corrupção da fé. Já falei das palavras de Jesus, de quando ele disse, lá em Mateus 12:48, que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriaria. Aquele que permanecesse firme até o fim, este então seria salvo. E aqui também não é diferente. A corrupção da fé é aquele que se vende por qualquer outra coisa. Se vende por um prazer alheio. Se vende por dinheiro. Se vende por um encontro amoroso. Ou, de alguma forma, ele acaba se corrompendo a sua fé. E por estar corrompido, ele já não consegue enxergar ou distinguir entre o certo e o errado. A ponto até mesmo destas pessoas discutirem com alguém que forem aconselhá-los.
Precisamos estarmos atentos e, de forma sábia, conseguir ajudar estes irmãos que têm se lançado em um estado realmente pecaminoso, o qual eles, quando alguém vai falar com eles acerca de um erro, ele fala, todo mundo erra, não tem ninguém que é certinho, todos pecaram, não tem ninguém perfeito, perfeito só é um, que é Deus. Aliás, vou até fazer um vídeo falando sobre a questão da perfeição. Perfeição e incorruptibilidade são diferentes. E as pessoas acabam confundindo estas duas coisas. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, um vídeo rápido que eu estou fazendo no meio da semana. Aliás, se você não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve no canal. Tenho aqui toda semana em torno de 3 vídeos, os quais vai abençoar a tua vida e vai te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus, de forma simples e objetiva. Bom, mas voltando à questão da corrupção da fé, muitos estão totalmente corrompidos, longe, achando que estão agradando a Deus, quando na verdade estão bem longe. Tem a aparência de bonitinho, de santo, mas estão longe do caminho do Senhor. Veja só o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Tem a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A pessoa prega bonito, é o que o progressista faz. O progressista, ele prega bonitinho, né? Ele fala que Deus ama a todos e que você é livre porque Deus te livrou e você pode se relacionar com quem você quiser sem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, afinal de contas, Deus quer o coração. Não é isso que nós ouvimos? Uma mentirinha só de vez em quando não vai fazer mal, porque Deus perdoa. A Bíblia fala que os mentirosos não entram no reino dos céus. Os adúlteros também não entrarão no reino dos céus. Então, tudo isso que para eles se tornaram moral, para nós é imoral. É a erosão da moralidade. E continuando, Paulo ainda vai falar no versículo 6 de 2 Timóteo 3, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Concupiscências, para quem não sabe, são desejos da carne. É o desejo da prostituição, o desejo da mentira, a ganância, a avareza, que tudo isso é condenável pela palavra do Senhor. E esse é o costume do Evangelho, o ensinamento do Evangelho é exatamente esse. E neste ponto aqui, a santidade não se abre mão, porque sem ela nós não veremos a Deus, nós não nos encontraremos com Deus jamais. Sem ela estamos completamente perdidos. Então, segundo tópico, as teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. Como eu já tinha comentado antes, a desconstrução da Bíblia é tida como uma nova atualização da Bíblia. A Bíblia precisa ser moldada à sociedade. A Bíblia geralmente fala diferente, né? Que, na verdade, o ser humano precisa se moldar à Bíblia e não a Bíblia ao ser humano. Até porque o que parece reto aos nossos olhos, a própria Bíblia nos ensina, nos leva para o caminho da perdição. Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E ele nos ensina através da Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia era perfeita para ensinar, para corrigir, para aperfeiçoar o homem e a mulher na presença de Deus, para que estes se tornem pessoas perfeitas diante dele em amor. Veja só o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Veja só que contraditório, né? Eles dizem que a Bíblia precisa ser moldada, atualizada. Eles não concordam com a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia fere, no caso, a minoria, segundo eles. Na verdade, eles têm
estabelecido pessoas, treinado pessoas para entrar nas igrejas. Eu já vi vídeos nas redes sociais de pessoas deste grupo se infiltrar em igrejas. E eles mesmos dizem, nós temos que ir lá, porque muitas dessas igrejas estão precisando de uma pessoa para ensinar suas crianças. E nós precisamos começar pelas crianças, porque as crianças passam para os mais velhos, e elas vão crescendo aprendendo isso. Eles têm uma total preocupação também em doutrinar as crianças nas escolas, e nós temos visto isso cada vez com mais frequência. Então, precisamos tomar cuidado, até mesmo você que é um pastor, você que é um professor, você que é um membro de uma igreja, prestar bastante atenção de quem é que ensina os seus filhos, quem é que está ensinando na igreja, qual é o testemunho destas pessoas. Ela tem um bom testemunho para passar? São pessoas realmente idôneas, cristãs? Precisamos tomar cuidado com estes, porque estes progressistas estão levantando pastores. De vez em quando nós vemos aí pastores que são casados com outros homens, pastoras casadas com outras mulheres. A Bíblia Sagrada não compactua com isso. O próprio Paulo fala, destas pessoas se afastem. Quem fala não é eu, não é você. O que prevalece aqui não são as nossas vontades. O que prevalece no Evangelho é o que a Bíblia declara que devemos fazer. E nós acreditamos que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E eu ainda vou além. A Bíblia não só é inspirada por Deus no seu registro, como também foi inspirada por Deus para que ela fosse traduzida. Isso mesmo, a Bíblia foi traduzida porque Deus assim desejou. O próximo versículo vai dizer assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Esta é a mais pura verdade. A palavra de Deus, ela não só é inspirada, como também serve de orientação para todos nós. Segundo subtópico do segundo tópico diz, teísmo aberto. Teísmo aberto, algo muito interessante isso aqui. No teísmo aberto, eles negam as curas de Jesus. Ele acredita que Deus, ele não é onipotente, onipresente, não tem todo o poder, que Deus, ele não sabe de todas as coisas antes de acontecer. Inclusive, eles acreditam que Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva. Dá para acreditar nisso? Ele desconstrói tudo que está lá em Salmo 139. E não só isso. Dizer que Deus foi surpreendido com o pecado é não conhecer o princípio bíblico. Porque Deus, ele não criou o ser humano para ser uma máquina. E Deus deu a nós, seres humanos, o direito de escolha. Isso chama-se livre-arbítrio. O nosso Deus, ele não é sarcástico, não é um ditador, que ou você faz o que ele quer, ou pronto, acabou. Nosso Deus, ele é amoroso, ele quer que você venha. Agora, se você for até ele, ele te dará uma recompensa. A recompensa é a vida eterna, é a salvação, é a comunhão e a santificação juntamente a ele. Então, essa é a recompensa. E essa é a recompensa que nós buscamos. Isaías já declarava que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, jamais chegou à mente de ninguém, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que são fiéis a ele. Veja só esta passagem bíblica e você vai distinguir por si só se Deus foi surpreendido pelo pecado, sim ou não. Veja só. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Aqui está falando sobre o homem da iniquidade e da guerra dos últimos tempos, mas juntamente com isso ele traz uma declaração muito importante aqui. A declaração é que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Antes que eu e você existíssemos, antes que o mundo existisse, logo lá no princípio, Deus, ele já tinha traçado completamente o nosso destino.
Eles dizem que o verdadeiro paraíso será terreno. Sim, isso aí eu concordo, porque em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer que nós iremos nos alimentar com a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos encontrar que Deus ele planta o jardim do Éden. E ali tinha duas árvores que se destacavam. Uma delas era o conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore da vida. Deus escondeu o jardim do Éden, e ninguém jamais poderá encontrar, porque Deus escondeu. Não há quem encontre a não ser o próprio Deus. Então, quanto a isso, realmente o jardim do Éden está na terra. Porém, antes, nós iremos passar e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Só depois dos 1000 anos, então, voltaremos à terra. Então, o paraíso se findará aqui na terra, mas antes iremos para o céu. A teologia da demitologização. Essa teologia foi estabelecida por um homem chamado Bultmann. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sou muito bom no inglês, mas acho que é assim. Esse cara ele surgiu ali por volta dos anos de 1900 e 1848, mais ou menos isso. E ele escreveu uma obra chamada A Teologia do Novo Testamento, onde ele sugere que a Bíblia deve ser atualizada. Assim como os progressistas, ali ele nega o nascimento virginal de Jesus, ele nega os milagres de Cristo, diz que tudo isso é mito e que isso precisa ser tirado do meio do Evangelho. Que a Bíblia Sagrada não passa de um livro histórico. E este cara vem fazendo sucesso até mesmo depois de morto, viu? Até os dias de hoje, ele vem causando vários rebuliços, muita gente tem adquirido esta obra. Ele ainda dizia que a Bíblia ele teria que ser lida de forma, não deveria ser, na verdade, interpretada de forma literal, mas sim de forma mitológica, como se a Bíblia fosse apenas um mito e que alguns pontos ali são históricos, mas a grande maioria é apenas mitos. Rapaz, eu tenho visto muita coisa acerca deste assunto aqui pela internet. É bom vocês dar uma conferida depois, vocês vão encontrar muita coisa acerca disso e que precisamos estarmos realmente preparados. E tudo isso, todos esses ataques, vêm de muito tempo. Não é de agora que aparecem estas coisas. Há muito tempo já tentam nos tirar dos caminhos do Senhor. Veja só o que Paulo ele continua a dizer. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, nesse caso aqui, a Bíblia é o mito, né? Nesse caso, eles estão dizendo que quem estuda a Bíblia está vivendo uma mitologia. É algo realmente complicado. E no terceiro tópico vai falar sobre refutando o ensino progressista. Como nós poderemos combater estas coisas? Como é que nós poderemos realmente ensinar os nossos filhos, a nossa igreja, a estar preparados para suportar e permanecer firme e fiel até o fim? Pois bem, o primeiro subtópico vai falar sobre reafirmando a autoridade da Bíblia. A primeira coisa que você precisa saber é de como mostrar a estas pessoas que a Bíblia ela é a verdade e que isso não vai sair da sua mente tão facilmente. Veja o que a palavra do Senhor continua a nos dizer. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mais uma vez repetimos este mesmo versículo porque nós entendemos que o Senhor da glória, ele quer aperfeiçoar cada um de nós. E a sua palavra é fiel e verdadeira. E quem altera todas estas coisas vai pagar um alto preço diante de Deus. E é o que é a passagem bíblica que justamente está passando aí na frente da sua tela. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará
vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Então, lembre-se, a palavra é inspirada por Deus. Lembre-se, quem tirar, irá pagar. Quem acrescentar, irá pagar no dia do juízo. E nós não queremos isso para nós e nem para aqueles que estão próximos de nós. Ensinando as escrituras ou as doutrinas bíblicas. Esse é o segundo subtópico de como nós podemos refutar, como nós podemos combater todas essas heresias que estão tentando se infiltrar no meio da igreja. Veja só o que diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Perceba que Deus, ele está dizendo, o próprio Jesus, ele está dizendo, vá, ensina as pessoas como se deve andar, batiza, faça discípulos, seja professor. Deus estabeleceu a sua igreja para ser o norteador do mundo, para ser a luz e o guia do mundo, para ser a diferença, para ser o sal. Jesus te escolheu para isso. Jesus me escolheu para isso. Precisamos aceitar o chamado de Cristo, ensinar a começar pelos de nossa própria casa e depois espalhar a mensagem do Evangelho para as pessoas e não deixar jamais nos contaminarmos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Perdão. Pedro, ele já estava aí nos dizendo que precisamos estarmos santificados em Cristo e preparados para responder quando questionados acerca da nossa fé. Continuando, a Timóteo, Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. E já pulando para o terceiro subtópico, fala sobre enfatizando a santificação. Precisamos estarmos santificados, precisamos ser separados do pecado, separados das coisas contaminadas. Nós precisamos nos mantermos separados do jogo em que se chama o jogo desigual. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Diz assim o escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia ainda vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, neste ponto entendemos que a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito precisam estar preparados para se encontrar com Cristo. Não é apenas o coração que precisa estar contrito ou, digamos, aquebrantado, que na verdade, se a mente não estiver ligada no céu, o coração vai estar longe de Deus, pode ter certeza. O próprio Jesus falou: os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós percebemos e entendemos que se você estiver com o coração atento, aquebrantado e contrito com Deus, com certeza você estará em comunhão. Muito bem, meus amigos, vou ficando por aqui. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim quiser.